bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar uma ideia bem provocadora que vem lá da parte 2 do livro Antifrágil. A ideia é que a nossa era moderna, sabe, com toda essa busca incessante por ordem, por eficiência, por controle, ela pode estar, ironicamente, enfraquecendo os nossos próprios sistemas. Uhum. E a gente fala de economia, sociedade, talvez até da nossa vida pessoal, né? A proposta aqui é investigar mais a fundo como o autor argumenta que essa tentativa constante de abafar a aleatoriedade, sabe, de eliminar a volatilidade natural das coisas, acaba por negar a antifragilidade. Aquela propriedade que faz alguns sistemas se fortalecerem com o caos, né? Exato. E aí vamos ver como isso, segundo o livro, pode abrir caminho para choques inesperados e às vezes devastadores, os tais cisnes negros. Basicamente, é como se a modernidade criasse as próprias armadilhas. É uma perspectiva que desafia bastante, né? Desafia aquela nossa crença quase instintiva de que estabilidade, previsibilidade são sempre o ideal. Sim. E o foco dessa parte do livro é justamente analisar como os sistemas complexos reagem, ou melhor, como eles deixam de reagir bem, de forma saudável, quando sofrem essas intervenções muito controladoras, sabe? Sim. Aquela coisa de cima para baixo. Em contraste com uma evolução mais orgânica. Isso, mais orgânica, que emerge de baixo para cima, com sua dose ali de caos, de adaptação. Então, vamos direto para essa ideia central do livro 2, a modernidade como uma força que, na prática, acaba negando a antifragilidade. O autor usa até aquela imagem do albatroz de Baudelaire. Ah, sim, a imagem é ótima. Uma criatura feita para o céu, para a vastidão, para a turbulência, mas que fica totalmente desajeitada, vulnerável, quando forçada a andar no convés de um navio. A analogia sugere que, ao tentar prender ao chão sistemas que, na verdade, precisam de volatilidade para prosperar, a gente está cometendo um erro básico. Mas como que essa supressão nos afeta, assim, na prática? Olha, o argumento central é que privar sistemas complexos, e aí a gente pode pensar na política, na economia, nos ecossistemas, até na nossa saúde mesmo, de ter a sua dose natural de estressores, de variabilidade, isso não os torna mais seguros a longo prazo. Parece o contrário do que a gente pensa, né? Exato, parece contraintuitivo. Mas essa calma forçada, ela pode só mascarar um acúmulo de tensões, de fragilidades que ficam ali escondidas. É como construir uma barragem cada vez mais alta para conter um rio, sabe? Uhum. A paisagem parece tranquila, parece segura, até o dia em que a barragem não aguenta e a inundação é catastrófica. Sem aquelas pequenas cheias regulares que aliviariam a pressão, o sistema fica vulnerável a um colapso súbito de grande magnitude. O cisne negro. O cisne negro. Daí vem a crítica do autor às políticas muito centralizadoras e ao que ele chama, de forma bem provocadora, de ilusões soviéticas de Harvard. Ilusões soviéticas de Harvard? Essa é forte. Imagino que se refira àquela crença, talvez mais comum em certos círculos acadêmicos ou de planejamento central, de que dá para modelar e controlar perfeitamente sistemas complexos. De uma torre de marfim, né? Ignorando a natureza caótica, adaptativa que eles têm. Precisamente, é a crença na planificação total, sabe? Naquela otimização que ignora a necessidade de ter redundância, de ter margem para erro, de adaptação local. É a mentalidade que, no fundo, ofende a natureza antifrágil dos sistemas vivos, dos sistemas sociais. O autor até compara com pais superprotetores, aqueles que, na ânsia de evitar qualquer arranhão, qualquer decepção para os filhos, acabam os tornando eles mais frágeis, menos preparados para lidar com os desafios reais. A tentativa de ajudar acaba prejudicando. Exato, a tentativa de controlar demais pode ter justamente o efeito oposto. É o que ele chama de tragédia da modernidade intervencionista. Isso nos leva a uma distinção importante que o autor faz lá no capítulo 5. Ele usa o exemplo de 2 irmãos em Londres, com vidas financeiras bem diferentes. Ah, sim, o bancário e o taxista. Isso. Um é bancário, salário fixo, carreira que parece estável, tudo previsível. O outro é taxista, rendimento flutua todo dia, uma montanha russa de ganhos e perdas. À primeira vista, o bancário parece
tá mais seguro, né? Mas o autor diz que não. Como que essa história ilustra os diferentes tipos de aleatoriedade que a gente enfrenta? Essa comparação é ótima para introduzir dois conceitos-chave: mediocristão e extremistão. O mediocristão descreve aqueles ambientes onde os eventos individuais têm um impacto limitado no todo, sabe? Como a renda do taxista. Exato. A renda diária do taxista é um bom exemplo. Um dia péssimo não quebra ele, um dia excelente também não deixa ele milionário. A aleatoriedade existe, é constante, mas é contida. Pensa também na altura das pessoas. Achar alguém com 3 metros de altura, se é que existe, não muda drasticamente a média mundial. Os eventos são mais bem comportados. Entendi. E o extremistão? O extremistão já é outra história. É o domínio do o vencedor leva tudo. Ali um único evento, muitas vezes raro e imprevisível, pode ter um impacto totalmente desproporcional, pode dominar o resultado todo. Tipo o quê? O sucesso estrondoso de um livro como Harry Potter, uma descoberta científica que muda tudo, uma crise financeira que varre fortunas, ou, no exemplo dos irmãos, a perda súbita daquele emprego seguro do bancário por causa de uma crise inesperada, uma reestruturação. Entendi. Tudo isso pertence ao extremistão. Os eventos são raros, mas as consequências são massivas. Então, a armadilha da modernidade seria tentar eliminar aquelas pequenas flutuações do mediocristão, o ruído diário, a variabilidade do taxista, e ao fazer isso, sem querer deixar o sistema mais exposto aos choques gigantes do extremistão. É tipo trocar dor de cabeça frequente por um aneurisma raro, mas fatal. Exatamente essa a ideia. Ao buscar essa superfície lisa, previsível, ao construir sistemas super-otimizados, interconectados, que eliminam as pequenas ineficiências, as redundâncias, a gente fica mais vulnerável quando algo realmente grande e inesperado acontece. Aquela figura 3 do livro ilustra bem isso, comparando o ruído constante e visível das cidades antigas ou dos souks, cheios de pequenas trocas, adaptações, até conflitos locais, que seriam mediocristão, com a calma aparente de um prédio de escritórios moderno ou de um sistema financeiro centralizado, que pode esconder riscos sistêmicos enormes, aí já é o extremistão. Essa tentativa de engenharia social ou econômica muito limpinha pode ser perigosa. Essa ideia de sistemas que se beneficiam do ruído local me leva de volta ao exemplo da Suíça que você mencionou. Um país super estável, mas que, paradoxalmente, não tem um governo central tão forte assim. Como que funciona essa aparente contradição? A Suíça é apresentada quase como um arquétipo de sistema que evolui de baixo para cima, né? O poder real não está concentrado numa capital distante, está lá nos cantões e, mais ainda, nos municípios. Da base mesmo. Exato. Existe muita volatilidade local, debates acalorados sobre coisas do município, rivalidades entre vilas, fofoca, o que o autor chama de ruído das cidades. Pode não ser o modelo de eficiência centralizada que a gente imagina, mas essa fragmentação, essa autonomia local, essa constante microturbulência parece gerar uma estabilidade macro impressionante a longo prazo. É tipo uma ditadura da base. Mas por que esse modelo não é simplesmente copiado em países maiores? Se funciona tão bem, por que não fazer um país grande virar um monte de Suíças pequenos? Aí entra a questão da escala, né? O que funciona num município pequeno não funciona do mesmo jeito num estado-nação gigante. A dinâmica muda completamente. Como assim? O autor sugere que até a nossa biologia entra nisso. Numa comunidade pequena, mecanismos como a vergonha, a reputação, o olhar direto do vizinho criam uma responsabilidade mais concreta, mais palpável. Faz sentido. Agora, um burocrata a centenas de quilômetros de distância, tomando decisões com base em planilhas, em estatísticas abstratas, ele está protegido desses mecanismos. As consequências das decisões dele não o afetam diretamente da mesma forma. A abstração da escala grande dilui a responsabilidade, sabe? Entendi. A coisa fica impessoal. Exato. E se a gente olha para a história, até impérios enormes como o romano ou o otomano, embora fossem centralizados no papel, na prática eles davam bastante autonomia local. Muitas vezes por necessidade mesmo, logística.
a comunicação era lenta, o controle era difícil. Uhum. E essa descentralização de fato, argumenta-se, ajudou na longevidade deles. Paradoxalmente, o surgimento do Estado-nação moderno, com toda a tecnologia para centralizar poder, criar fronteiras rígidas, identidades unificadas, embora possa ter diminuído conflitos locais, também concentrou o potencial de violência. Como assim? As guerras entre Estados-nação se tornaram muito mais destrutivas, pensa nas guerras mundiais. Isso levou o conflito para o domínio do extremistão. Contraste isso com a volatilidade mais distribuída, menos catastrófica de um sistema de cidades-estado ou micro-regiões autônomas, que seria mais parecido com o mediocristão. É como a diferença entre vários pequenos incêndios florestais, que limpam o mato regularmente, e um único incêndio gigantesco depois de décadas de supressão total do fogo. Parece então que essa descentralização, essa aceitação da volatilidade local, mesmo parecendo meio ineficiente ou bagunçada, funciona como um seguro contra catástrofes maiores, sistêmicas. Mas aí voltamos à pergunta: por que a tendência moderna é tão forte na direção contrária? Na intervenção centralizada, na tentativa de controlar tudo de cima para baixo. O autor aponta a política externa como um exemplo disso. Sim, e isso nos leva ao conceito de pseudo-estabilização, que são basicamente ações, muitas vezes com boas intenções ou justificativas racionais no curto prazo, que criam uma aparência de calma, de controle, mas que na verdade estão só varrendo os problemas para debaixo do tapete, estão acumulando fragilidade no sistema. É adiar o problema, né? E Talvez qual- piorar. Exatamente. É adiar o inevitável e muitas vezes tornando o ajuste futuro ainda mais doloroso. Você pode dar um exemplo mais concreto dessa pseudo-estabilização? O livro analisa o caso da Arábia Saudita como um exemplo disso. Uma estabilidade política que, segundo o autor, foi por muito tempo mantida artificialmente por uma potência externa, os Estados Unidos. E isso ignorando tensões internas profundas. Tipo quais? Como a contradição entre o estilo de vida super luxuoso da família real e a base de legitimidade austera do arabismo, por exemplo, e também considerações éticas. Essa estabilidade imposta de cima, o argumento é que ela não resolve os problemas que estão ali, na base. Ela só reprime. É como tomar um analgésico para uma infecção. Perfeito. Alivia a dor na hora, mas a doença continua avançando por baixo da superfície. A conta dessa estabilidade artificial, sugere o autor, uma hora vai ter que ser paga. E os juros podem ser altíssimos, na forma de um colapso, de uma transição violenta. Entendi. Outro exemplo histórico que ele menciona é o Irã. A instalação e o apoio do Ocidente ao regime do Shah, que era visto como um pilar de estabilidade ali na região, acabou reprimindo as dinâmicas políticas e sociais locais. O resultado a longo prazo, depois da queda do Shah, foi o surgimento de um regime teocrático. Que provavelmente não era o plano original. Com certeza não. E isso mostra a importância crucial e muitas vezes esquecida de pensar nas segundas, terceiras, quartas etapas das intervenções, nos efeitos colaterais não intencionais que podem surgir nesses sistemas complexos. Essa ideia de intervenções que acabam prejudicando me faz pensar em outro conceito que o autor explora bastante: a iatrogenia. Você pode explicar o que é isso e como se liga a essa crítica da modernidade? Claro. Iatrogenia é um termo que vem da medicina e significa literalmente dano causado pelo curador. Se refere aos efeitos negativos ou até doenças que são provocados pelo próprio tratamento médico ou pela intervenção de um profissional de saúde. Tem exemplos históricos disso? Muitos. A medicina histórica está cheia. Sangrias que enfraqueciam ainda mais os doentes. O caso da morte do George Washington é muito citado. Ou a tal febre hospitalar do século XIX, onde as condições nos hospitais, paradoxalmente, aumentavam o risco de infecção e morte para os pacientes. E o autor argumenta que isso ainda existe hoje. Sim, e esse é o ponto provocador. Ele diz que, apesar de todo o avanço científico, a iatrogenia não sumiu. Pelo contrário, em algumas áreas pode até ter aumentado, porque com ferramentas mais poderosas,
Sejam medicamentos fortes, tecnologias financeiras super complexas ou intervenções políticas de larga escala, o potencial para causar dano em grande escala, mesmo com boas intenções, também cresce. Então a modernidade, com essa confiança toda na capacidade de intervir e consertar as coisas, corre um risco maior de iatrogenia. Exatamente. Corre um risco acrescido. E tem aquele paradoxo curioso que ele menciona sobre a agricultura soviética versus a americana. Como era mesmo? Ah, sim. É um exemplo fascinante de heterogeneia ao contrário, talvez, ou de robustez inesperada. A agricultura soviética era conhecida por ser ineficiente, né? Pelos padrões ocidentais. Era descentralizada na prática, por causa da própria incompetência do planejamento central. Cheia de redundância, de desperdício. Certo. Só que aí, quando o Estado soviético colapsou, essa mesma ineficiência acabou sendo uma fonte de robustez. Como a produção não dependia de uma cadeia logística única, super otimizada e frágil, as comunidades locais conseguiram manter um acesso básico a alimentos. Uau! Contrasta isso com o modelo agrícola americano, que é extremamente eficiente e especializado, mas que, segundo o autor, poderia ser muito mais vulnerável a um choque sistêmico na distribuição ou a uma praga específica. Justamente por causa da falta de redundância, do excesso de otimização. Então a própria falha do sistema soviético evitou uma catástrofe maior. Basicamente, sim. Evitou uma catástrofe alimentar maior durante o colapso. É uma lição em tanto sobre os perigos da otimização extrema. Falando em não antecipar choques, isso nos leva direto para a famosa metáfora do Peru, que o autor usa para ilustrar a falácia da previsão. Ah, o Peru de ação de graças. Exatamente. Ele é alimentado todo dia por 1000 dias. A cada manhã, a confiança estatística dele na bondade do açougueiro só aumenta. A vida parece estável, previsível, segura, até a véspera do dia de ação de graças. O que essa história simples nos ensina sobre risco e previsão no mundo real? Olha, ela expõe de forma brilhante a falácia que é usar o passado, especialmente um passado de calma aparente, para tentar prever o futuro em sistemas complexos ou dominados pelo extremistão. Aqueles 1000 dias de comida na hora certa não são só inúteis para prever o dia seguinte, o dia fatal, eles são ativamente enganadores. Eles criam uma falsa segurança. Exatamente. Uma falsa sensação de segurança, baseada em dados que se tornam irrelevantes justamente quando o risco maior aparece. Como o autor gosta de dizer, a ausência de evidência de perigo no passado não é evidência de ausência de perigo no futuro. Faz todo sentido. E o ponto crucial é que o maior risco cisne negro para o peru é, por definição, aquele evento para qual o passado não deu nenhum aviso. É uma surpresa total para o peru. Mas não é surpresa para o açougueiro, que entende o sistema maior, entende a finalidade do peru ali. O risco verdadeiro está na magnitude do dano potencial de eventos futuros, especialmente aqueles que nunca aconteceram antes. E essa cegueira do Peru, o autor aplica à nossa percepção atual de segurança. Aquela ideia de que, talvez por vermos menos guerras pequenas, menos violência cotidiana em alguns lugares, a gente está ficando complacente com riscos maiores, sistêmicos. Exatamente isso. A crença meio ingênua de que o mundo está objetivamente mais seguro só porque a frequência de certos tipos de violência diminuiu. E isso pode ser perigoso. O autor argumenta que a interconexão global, a complexidade dos sistemas financeiros, a tecnologia de armas de destruição em massa, os potenciais colapsos ecológicos, tudo isso significa que o potencial para danos em larga escala, para eventos do extremistão com consequências catastróficas, nunca foi tão grande. O estrago pode ser muito maior. Muito maior. O risco real não está só na probabilidade baseada no passado, mas na nossa exposição ao dano se o evento raro acontecer. A gente precisa olhar para a severidade potencial, não só para a frequência que a gente observou. Somos todos, de certa forma, perus, confiando na aparente bondade do passado. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente explorou aqui da parte 2 de Antifrágil, a mensagem central parece ser que a modernidade, nessa ânsia que é até legítima por segurança, por progresso, talvez tenha caído numa armadilha, né? Ao tentar eliminar a desordem, a variabilidade natural que são fontes de informação, de adaptação,
acaba criando sistemas que parecem estáveis por fora, mas que são secretamente frágeis a choques grandes e inesperados. Sim, acho que essa é a essência. A gente viu como sistemas descentralizados que permitem e até se beneficiam da volatilidade local, aquele ruído de baixo para cima, como na Suíça, ou na dinâmica de tentativa e erro de pequenos negócios, tendem a ser mais robustos no longo prazo. Certo. E, em contraste, a centralização excessiva, as intervenções de cima para baixo, mesmo com as melhores intenções, podem gerar aquela pseudo-estabilização e a iatrogenia, causando mais mal do que bem. E a nossa capacidade de prever os eventos que realmente importam, os cisnes negros do extremitão, é fundamentalmente limitada. A história do Peru deixa isso bem claro, né? É um chamado à humildade, né? Para a gente reconhecer os limites do nosso conhecimento, da nossa capacidade de controle, principalmente em sistemas complexos. Sem dúvida. E passa por reconhecer a diferença crucial entre o que é orgânico ou complexo, que pode ser antifrágil, que pode se beneficiar de estresse, de variabilidade até certo ponto, e o que é puramente mecânico, que só se desgasta com o uso, com o estresse. E nossos sistemas são mais orgânicos. Exato. Nossos sistemas sociais, econômicos, biológicos, eles se parecem muito mais com organismos do que com máquinas. O desafio que o livro joga para a gente é identificar onde, na nossa vida, no nosso trabalho, nas nossas sociedades, a gente pode estar caindo nessa armadilha moderna de suprimir demais a volatilidade natural, de buscar uma otimização frágil em vez de uma robustez que se adapta. Talvez a gente precise aceitar e até buscar ativamente uma certa dose de ruído, de desordem aparente, de variabilidade. Pensa na inovação. Ela não nasce do planejamento perfeito, nasce da experimentação, da tentativa e erro, de abraçar a incerteza. Verdade. O empreendedorismo floresce nessa capacidade de navegar e até explorar a aleatoriedade. Talvez a resposta nem sempre seja mais controle, mais previsão, mais eficiência no sentido tradicional, mas sim mais redundância, mais margem de segurança, mais capacidade de adaptação ao inesperado. Menos otimização e mais preparação, talvez. Exato. Menos otimização e mais preparação. Uma exploração densa, mas, nossa, muito estimulante dessas ideias. Fica então uma reflexão final para quem acompanhou a gente, considerando essa pressão constante da modernidade para otimizar, para prever, para controlar cada aspecto da nossa vida, dos nossos sistemas. Em que área pode ser pessoal, profissional, ou até no jeito que a gente pensa a sociedade, a aceitação de um pouquinho mais de incerteza, de variabilidade, até de uma certa desordem controlada, poderia, paradoxalmente, levar a resultados mais fortes, mais resilientes, ou até a descobertas e benefícios inesperados, genuinamente antifrágeis. E, talvez mais importante, onde será que a gente pode estar agindo como o peru do Dia de Ação de Graças? Confiando demais na calma do passado, ignorando os riscos reais que podem estar ali, escondidos no futuro desconhecido.